aprendemos decomposição em fatores primos, nesta aula nós vamos falar sobre o MMC. Ou seja, o MMC é a sigla de mínimo múltiplo comum. E o que é que vem a ser esse MMC? O MMC nada mais é que o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, ó, o MMC de 8 e 12. Vamos lembrar o seguinte, eu vou fazer de duas maneiras, tá bom? Vou fazer a maneira simples, observe. Eu tenho assim, ó, primeiro eu vou calcular os múltiplos de 8. Quais são os múltiplos de 8? Nós já vimos nas aulas anteriores sobre os múltiplos, né? Se caso vocês não lembrem, você retorna lá nos vídeos anteriores. Quais são os múltiplos de 8? Qual o primeiro múltiplo de 8? 0. Aí vem 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim sucessivamente. Lembrando que os múltiplos não têm fim, né? Agora, vamos observar quais são os múltiplos de 12. Quais são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36, 48, 48, segura 10, vai 1, segura 60 e assim por diante. Então, olha só, eu tenho os múltiplos de 8 e eu tenho um múltiplo de 12. Agora, observe, quais são os múltiplos que são comuns no 8 e no 12? Observe que o 0 é comum, ó. O 0 é aqui, aqui. Qual outro múltiplo que é comum? O 8 só tem aqui. O 16 só tem aqui. O 24 só tem... Opa, o 24 tem aqui e tem aqui. Então, observe que o 24 é comum para o 8 e para o 12. Qual o próximo? 48 é comum aqui e aqui. Então, observe que eu tenho, nesse número que eu coloquei aqui, nesses múltiplos que eu coloquei, eu tenho 3 múltiplos comuns. O 0 nós não levamos em consideração, tá bom? Porque o 0 vai aparecer para todos. Agora, observe que o 24 está aqui e está aqui. E o 48 também está aqui e aqui. Agora, o que é um mínimo múltiplo comum? Eu falei que o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Então, quem é o menor múltiplo comum aqui entre o 8 e o 12? Observe que é o 24. Então, quem é o MMC entre 8 e 24, entre 8 e 12 é 24, tá bom? Essa é a primeira maneira. Daqui a pouco eu vou fazer outra maneira. Vamos ficar mais claro aqui, ó. Vamos calcular o MMC, por exemplo, de 6 e 9. O MMC de 6 e 9. Vamos fazer da mesma maneira, ó. Vamos primeiro lembrar quem são os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6. Depois vamos lembrar quem são os múltiplos de 9. Quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Agora, quais são os múltiplos de 9? Múltiplo de 9. 0, 9, 18, 27, 36, 36, o próximo, 45 e assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó, os múltiplos de 6 e tem os múltiplos de 9. Vamos ver quais são os comuns entre o 6 e o 9. Observe, eu tenho o 0, como sempre. O 0 é comum para todos. Qual é o próximo número que é comum? Ó, o 6 só aparece aqui, não aparece aqui. O 12 aparece aqui, mas não aparece aqui. O 18 aparece aqui e aparece aqui. O 24 aparece aqui, mas não aparece aqui. O 30 só aparece aqui. Temos o 36 que aparece aqui e aparece aqui. Então, observe. Nesse número que nós colocamos, nesses múltiplos que nós colocamos, nós observamos que temos, com exceção o 0, vamos esquecer o 0 a partir de agora,
Nós temos o 18, que é comum, e temos o 36, que é comum. Agora, o MMC, como eu já falei, é um menor múltiplo comum entre dois números, dois ou mais números. Nesse caso, qual é o menor? É o 18 ou o 36? Logicamente que o menor múltiplo comum entre os dois é 18. Então, quem é o MMC entre 6 e 9 é 18. Agora, observe uma coisa. Quando eu tenho números pequenos assim, dá para se fazer assim. Agora, quando eu tenho um número grande, aí fica um pouco mais delicado, tá bom? Então, eu vou ensinar aqui uma outra maneira de nós fazermos o MMC. Olha só. Primeiro eu vou fazer o MMC de 8 e 12 da outra maneira, tá bom? Olha só. Fizemos de uma maneira, agora nós vamos fazer assim, ó. A partir de agora, para nós calcularmos o MMC, vamos fazer assim. O MMC de quem? De 8 e 12. Olha como é que eu vou fazer, ó. 8 e 12. Já que nós aprendemos decompor em fatores primos, nós vamos fazer por decomposição. 8 e 12. 8 e 12. Existe algum número que dá para dividir para 2? Os dois, não é isso? Então, ó, pode pôr 2. Olha, quanto é 8 dividido para 2? 4. Quanto é 12 dividido para 2? 6. Agora, nesta linha aqui, ó, quais números que eu tenho? Eu tenho 6 e tenho 4. Existe algum número que dá para dividir para 2 ainda? Pode, dá para 2. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2, 3. Agora observe essa linha, eu tenho o 2 e o 3. Nessa linha ainda existe pelo menos um número que dá para dividir para 2? Temos o 2. Então como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Então, ó, 2 dividido para 2, 1. Agora 3, dá para dividir para 2? Exato? Não, então eu baixo 3. Eu não posso terminar ainda porque não, eu só termino quando todo mundo tiver 1 aqui, ó. Agora observe, eu tenho 1 e o 3. O 3 dá para dividir para 2? Não. Se não dá para 2, eu vou olhar qual é o meu próximo número primo. O 3. Então eu vou dividir por 3. 3 dá para dividir para 3? Dá. Ficaria assim, ó. Esse número eu baixo. 3 dividido para 3 dá 1. Pronto. Depois que eu fatorei, eu vou fazer assim, ó. Passar um traço. Eu vou fazer isso, ó. Vou multiplicar esses fatores, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, esse 24, nós já tínhamos visto que é o MMC entre 8 e 12. Qual o MMC entre 8 e 12? É 24. Então, a partir de agora, o MMC que nós fomos fazer, nós vamos usar o termo, vamos usar agora a fatoração, tá bom? Fizemos de 8 e 12. Vamos fazer mais um exemplo, nós entendemos. Por exemplo, eu quero calcular o MMC, MMC de 8, 12 e 24. Olha só, eu quero calcular o MMC desses três números. Como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou pegar o MMC, vou fazer assim, ó, MMC. Vou pegar esses três números e colocar aqui, ó, 8, 12 e 24. E vou fatorá-los. Se eu quiser fazer daquela primeira maneira, dá certo? Dá também, tá bom? Olha como é que ficaria, ó. Nesses números que eu tenho aqui, esses números, existe algum deles que dá para dividir para 2? Dá. Então, ó, vou fazer isso, ó. 8 dividido para 2, 4, vírgula. 6 dividido para 2, ou melhor, 12 dividido para 2, 6. E 24 para 2, 12. Nessa linha, existe algum que pode pôr 2? Pode. 4 dividido para 2, dá 2. 6 dividido para 2, 3. 12 para 2, 6. Nessa linha agora, ainda pode ser dividido para 2? Pode. Então, ó, 2 dividido para 2, 1. 3 dá para dividir para 2? Não.
O número que não der para dividir exato, eu vou fazer o que com ele? Eu vou abaixar, ó. Baixei. Vírgula. 6 dá para dividir para 2? Dá. Dá quanto? 3. Nessa linha aqui, ó, ainda tem algum número que pode por 2? Não. Como não pode por 2, eu vou ver se pode por 3. Existe algum que pode por 3? Sim. Se não pudesse por 3, eu ia ver se poderia por 5. Se não pudesse por 5, eu ia ver se poderia por 7. E assim por diante. Então aqui pode por 3, né? 1, 3 dividido para 3 dá 1. 3 dividido para 3 dá 1. Pronto, todo mundo chegou a 1, parou a conta. Agora o que eu vou fazer com esses fatores? Eu vou sempre multiplicar, tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, quem é o MMC de 8, 12 e 24? O MMC é 24. Tudo bem, turma? Vamos para o nosso último exemplo de MMC. Já que nós não temos muita dificuldade aqui, né? Só fatorar direitinho, não temos muita dificuldade. Por exemplo, se eu tivesse dois números maiores um pouco, MMC, deixa eu ver, de 80 e 140, certo? Observe, como esses dois números são maiores, daquela primeira maneira ficava um pouco mais trabalhoso para nós fazermos. Então, como nós já sabemos fatorar, nós vamos o quê? Fatorar, certo? Então vou até colocar o nome para vocês não esquecerem. Vamos fatorar. Vamos fatorar. O que é fatorar mesmo? Não. É decompor em fatores primos. No caso, vamos calcular aqui e fatorar o MMC, que é o MC de quê? De 8, ou melhor, 80. Não vai dar não, esse par está pequeno. MMC de 80 e 140. Pronto. Esse traço ficou bem retinho, né? Mas faz de conta. 80 e 140. Existe algum número dele que dá para dividir para 2? Tanto 80 quanto 140, né? Porque os dois são pares e nós já vimos as regras de divisibilidade. Então, ó, poderia por 2. 80 dividido para 2, 40. 140 dividido para 2, dá 70. Agora que eu tenho quanto? Ó? Eu tenho 40 e tenho 70. Ainda dá para dividir para 2? Tanto 40 quanto 70 dá. Então, ó, 40 dividido para 2, 20. 70 para 2, 35. Aqui, ó, nessa linha, ainda existe algum número que dá para dividir para 2? Ó, o 20 dá, o 35 não dá. Mas como o 20 dá, eu vou continuar dividindo pelo 2. 20 dividido para 2, 10. O 35, como não pode, eu vou abaixar. Agora aqui nessa linha, tem o 10 e o 35. O 10 ainda dá para dividir para 2? Dá. E dá quanto? 5. O 35 não dá, eu baixo 35. Agora observe, eu tenho 5 e 35. Ainda dá para dividir para 2? Não dá para 2. Eu vou ver se dá para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? É o 3. 5 dá para dividir para 3 exato? Não. O 35 dá para dividir para 3? Não. Então não dá por 3. Se não dá por 3, eu vou ver se dá por 5. Nós sabemos que todo número terminado em 0 ou 5 pode por 5. Então, ó, no caso os dois números pode por 5, né? 5 dividido para 5 dá 1. 35 para 5, 7. Essa linha eu tenho 1 e o 7. Ainda dá para dividir para 5? Dá não. Se não dá para 5, eu vou ver se dá para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? Ó, primeiro é o 2, o 3, o 5, agora é o próprio 7. Olha que legal. 7 dividido para 7 dá 1. E agora, depois que todo mundo chegou a 1, chegou no valor 1, eu vou fazer o que com esses números? Eu vou multiplicar, certo? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5. Vou fazer a continha aqui, ó. 16 vezes 5.
Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 9. Então, 16 vezes 5 dá 90. Falta vezes quanto? Vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 9, 63. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 90. 90 vezes 5, 630. Então, esse 630 nada mais é do que o MMC de 80 e 140. É 630. Então, calcularmos o MMC é nós transformarmos ele em fatores primos que nós já vimos anteriormente. Agora, nós vamos ver 3 propriedades simples do MMC. Nós aprendemos a calcular o MMC e agora nós vamos observar 3 propriedades relacionadas ao MMC. Então, ó, propriedades que envolvem o MMC. Primeira propriedade diz o seguinte: o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, entre 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Então, observe. Se eu tenho 2 ou mais números primos, certo? E eu quero calcular o MMC entre eles, é só eu multiplicá-los. Como assim? Eu tenho aqui, exemplo aqui, eu tenho esse exemplo, se eu pedisse qual o MMC entre 2 e 3. 2 e 3. Vocês concordam comigo que o 2 e o 3 são primos? Olha o que é que diz a primeira propriedade. Se eu quero calcular o MMC entre 2 ou mais números primos, só basta eu multiplicar eles dois, ou seja, 2 vezes 3, 6. Não precisa nem decompor. Eu já sei que o MMC entre o 2 e o 3 é quanto? 6. Olha um outro exemplo. Eu tenho aqui o MMC entre 3 e o 5. Vocês concordam que o 3 é primo? O 5 também é primo? Então, se os dois são primos, qual é o MMC entre eles? É só eu multiplicá-los. 3 vezes 5, 15. Então, é isso que diz essa propriedade. Ó. O MMC entre 2 ou mais números primos será o produto. Produto é a multiplicação entre eles, tá bom? Olha, se eu tenho, por exemplo, o MMC de 2, 3 e 5. Olha, o 2 não é primo, o 3 não é primo, o 5 não é primo. Se os 3 são primos, para eu encontrar o MMC, não há necessidade de fatorar, só se eu quiser. Mas eu posso simplesmente multiplicá-los, já vou encontrar meu MMC. Então, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Está aí a nossa primeira propriedade. A nossa segunda propriedade é o seguinte: entre 2 ou mais números, se o maior deles for múltiplo dos outros, olha só, se o maior deles for múltiplo dos outros, então esse será o meu MMC. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho 3, eu tenho 6, tenho 18. Opa, faltou MMC aqui, né? Eu quero, por exemplo, o MMC de 3, 6 e 18. Observe qual é o maior deles. É 18. Pergunta: 18 é múltiplo de 3? Sim. 18 é múltiplo de 6? Sim. Então, quem é o MMC de 3, 6 e 18? Se nós fazemos a decomposição, eu já sei o quê? Que vai ser 18. É o que essa propriedade diz. Essa propriedade diz que entre 2 ou mais números, se o maior deles é múltiplo dos outros, ó, o maior deles, 18. 18 é múltiplo do 6, 18 é múltiplo do 3.
Então, esse número maior será o meu MMC. Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o MMC, vou fazer só mais um exemplo aqui, fica claro, né? O MMC de 6, 8 e 24. Observe aí, 6, 8 e 24. Qual é o maior deles? 6, ou melhor, o maior deles, 24. Pergunta, 24 é múltiplo de 6? Sim. 24 é múltiplo de 8? Sim. Então, se 24 é múltiplo de 6 e é múltiplo de 8, então quem é o meu MMC? É o próprio 24. Tá aí duas propriedades bem simples que envolvem o MMC. Agora nós vamos para nossa terceira propriedade que envolve o MMC. Nossa terceira propriedade diz o seguinte: se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, então o MMC entre esses números será multiplicado ou dividido por k. Como assim, turma? Por exemplo, eu tenho aqui o MMC de 4 e 6. O MMC de 4 e 6. Se nós formos calcular o MMC de 4 e 6, dá 12, tá bom? O MMC de 4 e 6 dá 12. Agora, olha o que é que diz a propriedade. Se os números forem multiplicados ou divididos, que número? Esse aqui, ó, por uma constante k, então o MMC entre eles também será multiplicado ou dividido. Por exemplo, eu sei que o MMC entre 4 e 6 dá 12. Entre 4 e 6 dá 12. Agora, se eu pegar e multiplicar, por exemplo, multiplicar por 2, o 4. Se eu multiplicar por 2, o 6. Pensa comigo. Ó. 4 vezes 2 vai dar 8, correto? 6 vezes 2, 12. Então, o que é que me diz a propriedade? Me diz a propriedade que esse valor também vai ser multiplicado por 2. Só não entendi não. Olha só. Se eu pegar esses dois números, que ele diz aqui, ó, se eu pegar esses dois números e multiplicar por uma constante k. Nesse caso, quem é a constante? A constante é 2. Se eu multiplicar esse 4 por 2, multiplicar esse 6 por 2, consequentemente, o meu MMC também vai ser multiplicado por 2. Quer ver? Ó? Se eu multiplicar 4 por 2 vai dar 8. Se eu multiplicar 6 por 2, vai dar 12. Então, quem vai ser o MMC de 8 e 12? Vai ser quanto? 24. Certo? Então, ó, se eu multiplicar esse número por uma constante, o meu valor também será multiplicado pela constante. Ou seja, meu MMC também será multiplicado pela constante. A mesma coisa acontece que se eu dividir. Ó, aqui eu multipliquei. Agora, se eu pegar e dividir por 2, dividir esse número aqui, ó, por 2, dividir o 6 por 2, consequentemente, eu vou dividir o meu MMC também por 2. Por exemplo, ó, eu dividindo 4 por 2, dá quanto? Dá 2. Se eu dividir o 6 por 2, dá quanto? 3. Então, se eu quisesse encontrar o MMC de 2 e 3, é só dividir, ó. 12 dividido para 2 dá quanto? 6. Então, essa propriedade diz isso. Se eu pegar e multiplicar um número, ou os números pela constante k, eu vou multiplicar o meu resultado, ou o meu múltiplo, o meu MC por 2, pela própria constante. Se eu dividir esse mesmo número pela constante k, eu vou dividir o meu MMC pela mesma constante. Certo, pessoal? Vou fazer mais um exemplo desse aqui para nós entendermos. Ó, o último exemplo aqui. Então, por exemplo, imaginando o seguinte. O MMC, vamos fazer do exemplo que nós acabamos de ver. De 8, de 6, 8 e 24. Certo? Quem é o meu MMC de 6, 8 e 24? Nós vimos.
que é o próprio 24, certo? Agora, olha o que diz a propriedade. Se eu multiplicar esse número por 2, automaticamente o meu MMC também vai ser multiplicado por 2. Eu digo 2, mas é qualquer número, tá bom? É uma constante qualquer. Vou multiplicar por 2, ó. Vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 2. Consequentemente, o meu MMC também será multiplicado por 2. Preste atenção aqui, ó. Quanto é 6 vezes 2? 12. Quanto é 8 vezes 2? 16. 24 vezes 2? 48. Olha só. Quem vai ser o MMC de 12, 16 e 48? O MMC vai ser quanto? Ó, 24 vezes 2 vai ser 48. Isso nós já esperávamos. Agora, se eu pegar e dividir esses números por uma constante, ou seja, eu vou dividir agora por 2. Multipliquei, agora vou dividir. Dividir por 2, vou dividir por 2, vou dividir por 2. Então, consequentemente, o meu MMC também vai ser dividido por 2. Olha só como ficaria, ó. Se eu pegar 6 dividido para 2, dá 3. Se eu pegar 8 dividido para 2, dá 4. Se eu pegar 24 dividido para 2, dá 12. Quem é o MMC de 3, 4 e 12? Como 12 é múltiplo do 2 número, seria o próprio 12. Ou seja, observe que esse 24 dividido para 2 dá 12. Então, está aqui a nossa terceira propriedade que nos diz: se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante k, essa constante k pode ser qualquer número, nesse caso aqui eu coloquei 2, então o MMC entre eles será multiplicado ou dividido por k. Pronto, vimos aqui as propriedades do MMC. Agora, nós vamos ver dois exemplos onde nós aplicamos o MMC.